Oi pessoal, então vamos dar sequência a mais um vídeo nessa série de vídeos sobre algoritmos e programação na linguagem C e vamos continuar no assunto função, porque função é muito importante e a gente tem vários tipos e jeitos de a gente utilizar funções. Então por isso que a gente vai acabar tendo mais vídeos sobre esse conteúdo. Então no primeiro vídeo sobre função a gente viu funções simples, sem retorno e sem passagem de parâmetro. Se você não viu esse vídeo, você retorne lá 2 vídeos atrás e assista esse vídeo. Depois a gente viu com passagem de parâmetro, também no último vídeo. Então também te aconselho a olhar esse vídeo. Então agora isso aqui a gente viu no vídeo anterior, com passagem de parâmetro por valor e sem retorno. Então a gente passa um valor e ele não nos retorna nada, ele simplesmente faz alguma atribuição, alguma função aqui dentro. Agora a gente vai trabalhar com passagem de parâmetro por valor e com retorno. Então a gente vai passar um valor para a função e essa função vai nos retornar. Então perceba uma coisa diferente aqui. Por exemplo, a gente está fazendo média. Ao invés de ser void nos casos anteriores, a gente está utilizando float já. Porque o que é isso? A gente está falando que a nossa função vai retornar um valor float. Então ela vai nos retornar alguma coisa. Então a gente faz alguma função aqui dentro e retorna para nós. E aqui quando a gente chama a nossa função, uma variável do tipo que ela está retornando tem que receber esse valor. Então vamos fazer um exemplo bem simples. Fazer a nossa estrutura básica aqui, include stdio.h, int main e return 0. Então, função com retorno.c. Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma variável chamada int valor. E aí eu vou fazer uma função também chamada com int, por quê? Porque eu vou retornar uma função int. Ela pode ser void, ela pode ser char, ela pode ser int, ela pode ser float, ela pode ser double, ela pode ser o tipo que a gente quiser do C. Então eu vou botar aqui retorno de valor. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Int dado recebe 8 e eu vou dar um return dado. Por quê? Porque eu estou retornando esse valor de dado. É uma variável do tipo inteira e eu estou retornando ela. Então percebam que aqui a minha função é do tipo int, então ela tem que retornar um valor do tipo int. Vou colocar isso aqui em cima. E aí eu vou colocar aqui, ó, valor vai receber retorno de valor. Isso aqui. Ela vai receber o que a minha função retorno de valor está retornando para mim. E eu vou dar um printf aqui. Vou dar um printf, vou dar aqui, valor recebido. Dá um d barra e valor. Então vamos botar a rodar. Olha, valor recebido 8. Então eu estou passando esse valor aqui, eu estou retornando ele. Eu vou botar 25, por exemplo. 25. Só que percebam que aqui a gente está passando valores e está retornando. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer valor vai receber 60. Eu vou tirar isso aqui. E eu vou falar que a minha função vai receber um int dado. E eu vou passar o valor aqui. Então eu estou passando o valor para a minha função. Então a minha função, vamos recapitular aqui. Minha função retorna dado. Ela é do tipo int, porque eu estou retornando o valor do tipo int. E ela recebe uma variável do tipo int. Então ela tem duas coisas aqui. Então ela recebe o tipo dado. E daí eu vou fazer assim, ó, dado recebe dado mais 5. Então eu vou botar aqui, ó, quer ver? Vou botar aqui antes da minha função, vou colocar valor transferido para a função, que eu vou receber esse valor aqui, e valor recebido da função. Então aqui o valor que eu estou passando, eu chamo a minha função, e o que essa minha função faz? Ela pega o meu valor, ela vai pegar o meu valor aqui, que na verdade o dado está recebendo o valor. E aí eu vou fazer dado recebe dado mais 5, que nesse nosso caso aqui é 60, esse 60 aqui, mais o 5. E eu retorno esse valor para lá. Então percebam que, olha o que vai acontecer. 60 e 65. Então eu passo um valor para lá, eu faço alguma operação sobre ele e retorno esse valor. Então agora essa aqui já é uma função bem completa. Ela tem retorno de valor, e ela tem passagem de parâmetro por valor.
Claro que aqui eu poderia passar mais valores, posso passar variável tipo float, posso passar variável tipo char. Não precisa ser só necessariamente uma variável. Então eu posso receber, por exemplo, float peso, char letra. Posso receber todos os tipos aqui separados por vírgula. E aí eu posso fazer alguma atribuição e retornar um valor. Então vamos fazer um exercício. Faça um algoritmo que leia duas notas de um aluno e calcule a média final. Uma função deve receber as duas notas, calcular a média e retornar a média final. Então, um exemplo bem parecido do vídeo anterior, se você viu. stdio.h, int main, fazer a nossa estrutura básica e return 0. Percebam que agora, olha, quando vocês olham o int main, é uma função e eu estou retornando 0 para o meu sistema. Então, retornando um valor inteiro. Então, vou fazer média com função e retorno.c. Então vamos lá, vamos primeiro ler as duas notas aqui, float n1 e n2. Printf, digite a primeira nota. Opa. Vou dar um scanf, f e comercial n1. Eu vou copiar isso aqui porque a gente vai fazer bem parecido. Digite a segunda nota e n2. E aí o nosso enunciado pede que uma função receba as duas notas, calcule a média e nos retorne. Então, o que ela precisa retornar? Que tipo de dado? Um dado do tipo float, porque eu vou retornar a média. Então, calcula a média. E eu vou receber aqui float nota 1 e float nota 2. Então, olha só, aqui eu já fiz de propósito, a gente está recebendo com variáveis diferentes. Lembra nos outros vídeos de função? A gente sempre pode receber de variáveis nomes diferentes, quando já passando por uma outra variável. E aqui eu só vou declarar o média. Então, o que o média vai fazer? Média vai receber nota 1 mais nota 2 dividido por 2. E um return média. Então, é isso aqui. Vou colocar minha função aqui em cima, para o nosso compilador identificar. Vou declarar m aqui como média, porque eu também vou mostrar para vocês que não precisa ser o mesmo nome de variável para receber o valor. Então, calcula média, passa n1 primeiro e n2. Nesse caso, não daria o nosso resultado errado se fosse n2 e n1, porque são dois dados iguais. Isso aqui, imagina se eu tivesse um char aqui, um char letra, por exemplo. Então, os dados têm que ser passados nessa ordem. Então, se tem um float de nota 1, float de nota 2 e um char, tem que ser float nota 1, nota 2 e o char. E aí eu vou mostrar a média aqui. Printf, média final. Vou mostrar a minha variável que eu recebi, né? Barra n, vou mostrar o m. Então perceba que aqui o nome da minha variável é m, é média, e aqui é m. Então não importa, não necessariamente precisa ser o mesmo nome de variável. Então a primeira nota, 7, e a segunda nota, 9. Média, 8. Então vocês viram, eu li as duas, chamei a minha função, ela entrou aqui, declarei uma variável do tipo média, eu fiz toda a operação que eu precisava e retornei. Ah, mas por que eu preciso fazer isso? Se eu fosse copiar só isso aqui dentro, já ia funcionar. Iria funcionar. Nesse caso é um caso bem simples, um programa pequeno. Só que imagina se você estivesse fazendo um software mesmo para uma escola, onde vocês precisariam utilizar esse calcula média em vários lugares. Então você faz uma função que você só chama calcula média e ele resolve o que a gente tem que fazer para nós. Imagina que pode ter média ponderada aqui, então um monte de ifs aqui dentro para calcular a média de diferentes formas. Então chama a função calcula média, só uma linha, e ele resolve todo o nosso problema. Aqui, outro exercício. Faça o algoritmo em C que apresente o seguinte menu. Uma conversão de quilômetros para metros, uma conversão de metros para quilômetros e 3 saídas. Para esse problema, utilize uma função para apresentar o menu e retornar o número escolhido e uma função para cada uma das alternativas. Então esse aqui já é um problema um pouquinho maior. Vamos criar uma nova função aqui, um novo algoritmo. Int main e return 0. Então, calcula quilômetros e metros,
funções. Ponto C. Então vamos lá. A primeira coisa que o enunciado pede aqui, ó, uma função para apresentar o menu e retornar o número escolhido. Então a nossa função já vai ser fora aqui. Lembra que a gente sempre fazia o menu aqui dentro, né? Então vamos fazer aqui, ó, vamos fazer uma função do tipo int, porque eu preciso retornar uma opção chamada menu. Vou botar aqui um int opção e printf opção 1. Opção 1 é de quilômetros para metros. Printf opção 2 é de metros para quilômetros. Printf 3 sair e printf digite a opção. E eu vou dar um scanf aqui, vou dar um i e o e comercial opção. E eu vou retornar a minha opção. Então eu faço toda a leitura e retorno. Vou colar esse int menu aqui em cima. Quer ver que se eu chamar só menu aqui, ó, vou botar aqui um int opc e opc recebe menu. Então, olha, já apareceu, ó. Ele já chamou a minha função. E aí eu preciso verificar. Eu posso fazer um switch case, posso fazer com if. Eu vou utilizar um switch case. Então, case 1 break, case 2 break, case 3. Vou dar um printf até logo e um default printf opção inválida. Aqui não precisa ponto de vírgula, né? Aqui é só um barrinho. Então eu fiz um case. Então eu chamei uma função e fui para o meu switch com o valor que eu recebi. E aí eu preciso fazer uma conversão de quilômetros para metros. Então vamos lá. Que eu vou a leitura dos dados deverá acontecer dentro da função. Então vamos fazer uma função normal que eu não vou retornar nada. Eu só vou apresentar os valores aqui dentro. Quilômetros para metros. Então printf. Primeiro eu vou digitar aqui float quilômetros e metros. Então, como é uma função que eu vou receber quilômetros para metros, deixa eu dar uns enters aqui. Digite a distância em quilômetros. E scanf f e comercial quilômetros. Então, metros vai receber. Se a gente tem 5 km, a gente tem 5.000 metros. Então tem que ser quilômetros vezes 1000. E vou mostrar aqui. Distância em metros. E vou mostrar o meu metros. E aí quando que eu vou chamar essa função aqui, ó? Eu vou chamar aqui no meu case 1. Então só vou fazer isso aqui, ó. Então perceba que aqui a gente já tem duas funções, ó. A gente vem, chama um menu, ele retorna uma opção, ele está retornando aqui, ó. Esse opção recebe o valor, eu dou um switch case e caso seja o 1, ele já vai para essa função. Vamos fazer isso aqui primeiro. Então digitar 9 km. Então 9.000 metros. Agora eu preciso fazer uma outra função. Vou fazer void metros para quilômetros. Então a mesma coisa, eu preciso digitar aqui, ter preciso ter isso aqui, preciso ter isso aqui, eu posso copiar também. Digite a distância em metros, vou ler em metros, e aí quilômetros vai receber metros dividido por 1000. Porque dividido, se eu tiver 5.000 metros, eu vou ter 5 quilômetros. Distância em quilômetros. F barra N quilômetros. Então, vou colar esse aqui no case 2.
Então, olha só, agora eu já tenho um programa bem legal, que é um algoritmo bem legal. O PC recebe da minha função menu, recebe um valor, coloca esse meu PC dentro do switch case, que é uma estrutura que a gente já aprendeu. Case 1 chama essa função quilômetros para metros, case 2 chama a função metros para quilômetros, e case 3, case e default. Vamos testar a opção 2, botar 6.500 metros, 6.5 km. Vou digitar a opção 3, até logo, opção inválida, porque eu não botei um break aqui. Agora opção 3, até logo, e opção 8, opção inválida. Aqui vocês podem utilizar um laço de repetição, onde até a opção for diferente de 3, ele vai continuar aí. Então vamos fazer isso aqui, só para ficar bem legal. Vamos fazer um do, que a gente também já aprendeu do while aqui, né? Então vamos colocar isso aqui tudo dentro do nosso do while. Enquanto a minha opção for diferente de 3, porque só o 3 que leva para sair daqui. Então se eu digitar 8, ó, opção inválida, volta para o meu menu. Quilômetros para metros, 6.000. 6.000 quilômetros para metros, 6 milhões de quilômetros, 6 milhões de metros. 3. Show de bola. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até o próximo.